Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ao tema Coragem da Fé. Allan Kardec coloca duas passagens do Novo Testamento. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. E esta outra. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Duas questões. Nessa segunda passagem, o Filho do Homem também dele se envergonhará. É uma representação da nossa consciência. O Filho do Homem, Jesus, e tudo aquilo que nós entendemos sobre Jesus, é uma representação da nossa consciência. Na primeira passagem, assim, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse eu aqui também é uma representação da consciência divina da criatura. Ao terminar uma encarnação, nós repassamos todos os atos, palavras e pensamentos que construímos ao longo da encarnação. E a nossa consciência, na medida da sua evolução, avaliará aqueles atos e saberemos no nosso coração se agimos bem ou mal. Então, eu também o reconhecerei e confessarei, quer dizer, eu fiz o que a consciência mandava. Aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei. A consciência acusa. Interessante. A segunda passagem também é a mesma coisa. O Filho do Homem é a representação da consciência. Só que nessa segunda passagem, no meu entendimento, não se trata do retorno ao mundo espiritual após uma encarnação, como no primeiro caso. Eu diria que se trata da revisão ou do posicionamento da sua evolução espiritual ao término de um ciclo evolutivo após muitas encarnações, onde se é avaliado a densidade específica da alma da criatura. Então, quando ele fala assim, quando vier na sua glória, na de seu Pai e dos santos anjos. Isso demonstra, no meu entendimento, o final de um ciclo evolutivo. Quem tiver condições, segundo a sua própria consciência, de permanecer na Terra, permanece. Quem não cumpriu aquilo que sabia ser o certo ao longo dessas encarnações, esse não poderá ficar aqui. Será retirado do planeta. Então, enfim, de qualquer forma, é esta análise da consciência entre o que eu sabia que devia fazer e não fiz. Sabia que devia fazer e fiz. Aqui está a questão da coragem da fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo e sua doutrina, então eu a sigo. Eu tenho fé na doutrina do Cristo, mas eu não sigo por falta de coragem, porque eu estou apegado aos interesses materiais. Eu sei que fazer isso não convém, mas me justifico dizendo, não, eu estou no mundo, etc, etc, né? Allan Kardec, ele dá o valor para a coragem das opiniões. Fala assim, a coragem das opiniões, de uma maneira geral, a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens.
porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. De fato, a pessoa que está firme na sua posição de opinião, de entendimento, ainda que não agrade os outros, a pessoa se mantém firme, isto é respeitado entre os homens, né? Agora, transportando isso para a questão da consciência, olha só o que diz Allan Kardec. Aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. A própria pessoa, não é? Não são dignos de se ver admitidos. A pessoa não se considera em condição de ser admitido no reino da verdade, porque faltou com a verdade diante da própria consciência. Isso não é interessante. A respeito do Espiritismo, mesma coisa. Coragem da fé. Enfrentar as opiniões, enfrentar a si mesmo, deixando que o outro leve vantagem, etc. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que a do desenvolvimento e da aplicação do Evangelho. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo, ao Espírita. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, como comentei. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Este é o ponto. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Deixe que brilhe a tua luz. Vós sois o sal da terra de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Deixe que brilhe a sua luz, não a cubra. Este é o ponto. Precisa coragem para deixar que a luz que há em nós, luz do entendimento, da consciência, se exponha. Ainda que isto resulte em perdas de interesses do mundo material. Há um livro escrito pela psicografia de Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que se chama Livro Monte Acima. É o capítulo 3, chamado Coragem e Fé. Fala assim Emmanuel. Um tipo diferente de coragem se espera dos seguidores do Cristo. A coragem da fé. Aí ele cita alguns casos. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto. Precisa coragem. Eu renuncio, né? De sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários. O que eu estou fazendo? Eu estou tendo coragem de silenciar os meus ímpetos egoístas, meu orgulho, de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. Coragem da fé. E ele conclui mais adiante assim: a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, porque nós vamos aí fazendo o quê? Vencendo os apegos do mundo espiritual. Os apegos do mundo material em favor do mundo espiritual. É a vitória do self sobre o ego. Hoje predominam os instintos, não a razão. A razão está presente, a inteligência está presente, mas o instinto de conservação, o instinto de dominação de território,
instinto de posse e dominação está muito presente no ser humano. Então, é a coragem de vencer esse arrastamento que fala a mensagem, coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, a consciência diz, é assim. Então faça assim. Precisa coragem, né? Enfim, fica aí essa pequena mensagem, difícil de cumprir, mas extraordinárias na vitória íntima da criatura, na sua evolução para o reino de Deus. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda analisando algum item do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, com o título Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Até lá, então, que Jesus nos ampare a todos nós.